Nessa aula, as habilidades desenvolvidas serão refletir sobre o significado do senso comum, dos conceitos de água pura e água potável, interpretar dados apresentados em gráficos e tabelas relativos ao critério de potabilidade da água. Água pura versus água potável. A água na natureza está no estado líquido e, como nós já vimos anteriormente, a água é um solvente. Então, ela é capaz de dissolver diversos sais presentes em rochas, na terra, e a água líquida em contato com o ar é capaz de dissolver os gases presentes no ar, como o oxigênio, o dióxido de carbono e assim por diante. Então, na natureza, a água se encontra como uma solução, uma mistura, que é a água, com as outras substâncias que ela dissolveu. E uma mistura homogênea é chamada de solução. Nesse caso, a água é o solvente e todas as outras substâncias naturais que a água dissolveu é o soluto. O conceito de água potável é muito simples. A água potável é a água de qualidade suficiente para se beber e preparar alimentos. Então, basta que a água ela tenha qualidade suficiente, ou seja, ela seja adequada, ela não apresente nenhum risco à saúde, essa água é uma água potável. Já o conceito de água pura, ele é um pouco mais complexo. Água pura é aquela formada apenas por moléculas de H2O, ou seja, é a substância pura, água, sem ser misturada com nenhuma outra substância. Como a água é um solvente e na natureza ela vai dissolver diversas substâncias, água pura não existe na natureza. Você não vai encontrar água que seja só H2O, que seja só água, que não tenha mais nenhuma outra substância dissolvida nela. Então é muito importante frisar que não se encontra água pura na natureza. Ela é produzida artificialmente. O processo de produção de água pura chama destilação simples e é um processo muito utilizado no laboratório. Esse esquema aqui é o esquema da destilação simples. Existe um balão que é fechado aqui em cima. Existe esse tubo que se chama condensador. E existe esse segundo frasco aqui. Na primeira etapa, a água que está aqui, que é a água dissolvida com outras substâncias, tem outras substâncias dissolvidas nela. Nesse exemplo é a água do mar, então é água e uma quantidade grande de sais dissolvido. Ela é fervida e somente a água passa para o estado vapor. Então a água ela é aquecida e quando ela chega no ponto de ebulição, ou seja, 100 graus, a água passa para o estado vapor. Quando ela passa para o estado vapor, ela entra nesse tubo chamado de condensador. Então o vapor de água vai subir, como aqui em cima está fechado, o vapor ele vai entrar no tubo que chama condensador, e esse tubo tem uma temperatura mais baixa, então ele vai resfriar o vapor de água. O vapor de água resfriado, ele vai voltar para o estado líquido. E esse processo de um vapor, que está no estado gasoso, ir para o estado líquido se chama condensação, e por isso esse tubo se chama condensador. Como o vapor de água aqui vira líquido, ele escorre e cai no segundo frasco. Dessa forma, como somente a água vira vapor e sai do balão, passa pelo condensador, volta a ser líquido e cai no segundo frasco, no segundo frasco você tem água pura. E todas as outras substâncias, que são os sais e outras impurezas, ficam no primeiro frasco. Dessa forma você consegue produzir água pura aqui no segundo frasco. Essa água pura também é chamada de água destilada. E água destilada tem diversas aplicações na indústria química
e na indústria farmacêutica, na fabricação de remédios, por exemplo. Água potável, por outro lado, ela pode ser definida como a água própria para o consumo. Ou seja, ela tem que ser livre de substâncias e organismos que possam trazer doenças. Isso é importante. Ela é livre de substâncias e organismos que podem trazer doenças. Não significa que na água potável não haja outras substâncias e outros organismos que não causem doenças. E existe. Então, na água potável tem substâncias e tem organismos que não causam doenças. Os que podem causar doenças devem ser removidos. Além disso, ela não deve possuir cor, gosto ou cheiro, né? Para que a água seja considerada potável, devemos, portanto, analisar suas características físicas, químicas, biológicas e até mesmo radioativas. Então, antes que a água chegue na sua torneira, ela precisa ser testada para saber se ela é própria para o consumo. Então, existem os critérios de potabilidade da água. O que é isso? São os critérios que devem ser analisados e que, se a água passar por esses critérios, então ela pode ser consumida, você pode beber, mas se ela não passar por esses critérios, ela não pode ser consumida. Esse critério, esse primeiro critério aqui, ele é chamado de padrão microbiológico de potabilidade da água para o consumo humano. Nele, você vai verificar quais bactérias ou micro-organismos estão presentes na água. E, como foi dito anteriormente, os micro-organismos que podem estar presentes na água são aqueles que não causam doenças. Os que causam doenças devem ser removidos. Então, nesse primeiro critério, ele diz o seguinte: Escherichia coli ou coliformes termotolerantes, que é um grupo de bactérias que estão presentes em fezes humanas, de animais, mas também ocorre no solo, na terra, nas plantas, em outras matrizes ambientais, que não tenham sido contaminadas por fezes. Então, não aparece apenas, tá, em fezes humanas. Esse grupo de bactérias não pode estar em 100 ml de água. Então, testou 100 ml de água, não pode ter nenhuma dessas bactérias. Pode ter outras bactérias que não causam doença? Pode. Outras bactérias que não causam doença estarão presentes na água e sempre estarão lá. Aqui é possível ver uma gota de água e você consegue ver bactérias nadando na água. Se essas bactérias aqui não causam doenças, elas vão poder estar lá. Se elas causarem doenças, elas terão que ser removidas. E, na realidade, a água que a gente consome está cheia de micro-organismos, cheia de bactérias. O mais importante, são bactérias que não causam doença. Essa segunda tabela, ela mostra o padrão de potabilidade para substâncias químicas que estão presentes na água e podem representar risco para a saúde. Então, todas essas substâncias podem estar dissolvidas na água, só é permitido desde que o valor dessas substâncias sejam nessa quantidade ou menor do que elas. Aqui em cima mostra que essas quantidades são chamadas de VMP, valor máximo permitido. O que isso significa? Significa que cada uma dessas substâncias, nessas quantidades, não representam risco para a saúde. Mas, se as quantidades dessas substâncias forem maiores do que essa, então passa a ter risco para a saúde, portanto, essa água ela é reprovada, ela não serve para consumo. Se nós pegarmos o primeiro exemplo, o antimônio está aqui, o valor máximo permitido para o antimônio é 0,005 miligramas por litro, o que significa que para cada 1 litro de água que você consumir, você terá consumindo 0,005 miligramas de antimônio. E nessa quantidade o antimônio não causa problemas para a sua saúde. Por outro lado,
Se aqui tivesse 0,06 na água, isso colocaria em risco a sua saúde, portanto, essa água não seria boa para consumo. Então, para a água ser potável, ela tem que respeitar todos esses números. Eles têm que ser, no máximo, esses valores para todas as espécies ou menores do que eles. Se pelo menos uma dessas espécies aqui tiver com valor maior do que esse valor máximo permitido, essa água ela não serve para consumo. Além dessas substâncias que podem causar prejuízo para a saúde, existem substâncias dissolvidas na água que são essenciais para a saúde humana. Se nós olharmos esse rótulo de água mineral, veremos várias espécies químicas aqui na composição. Nessa água tem bicarbonato, cálcio, magnésio, cloreto, nitrato, sódio, potássio, sulfato, fluoreto, bário, brometo e estrôncio. Algumas dessas espécies elas são importantes para a saúde humana. Aqui as quantidades também são dadas na concentração de miligramas por litro. Tá? Vamos ver mais para frente o que tudo isso significa. Nesse momento vamos olhar só as espécies. Então aqui a importância das espécies químicas presentes na água que bebemos. O bicarbonato. Primeiro aqui, bicarbonato. A fórmula química do bicarbonato é HCO3-. Ele é necessário para manter o pH do sangue em uma faixa adequada para a manutenção da vida. Nós vamos ver mais adiante o que é pH, mas pH é uma medida da concentração de íons de hidrogênio no sangue. E para a pessoa sobreviver, a quantidade de hidrogênios no sangue tem que ser bem controlada. Se você tiver menos íons hidrogênio no sangue do que o necessário, você morre. Se você tiver mais do que o necessário, você morre. Então é muito importante. Existe uma quantidade ideal e o bicarbonato ele ajuda a manter essa quantidade ideal de íons hidrogênio no sangue. Cálcio. Cálcio, nós já sabemos, nós já vimos várias vezes, ele está presente nos ossos, nos dentes, ele participa no funcionamento dos músculos, então para você se mexer, correr, é importante você usa íons de cálcio e para o seu coração bater, porque o seu coração ele é formado por músculo também. E ele também usa cálcio para funcionar. Sódio e potássio, eles são essenciais para o funcionamento dos neurônios, que formam o cérebro, e, portanto, para você pensar, você utiliza esses íons, sódio e potássio. E tem o fluoreto. O fluoreto ele não está normalmente presente na água, ele não está normalmente presente na água. O fluoreto ele é adicionado à água, pois ele ajuda a combater a formação de cárie nos dentes. Então, ele tem um papel aí de proteção dos dentes. Dado o que a gente viu de conteúdo hoje, os exercícios são muito simples. O primeiro é, qual é a diferença entre água pura e água potável? 2, aqui deveria ser 2. Qual é o processo empregado para a produção de água pura? Qual é o processo em laboratório, que foi aquele que a gente viu no na segunda parte? Você acha que podemos consumir água pura? Explique. É muito importante explicar o seguinte. Tudo aquilo que a gente consome, normalmente, ele vem da natureza. Então, ele tem que estar presente na natureza. Então, aqui é uma ideia. Você sabe que a água pura, ela não existe na natureza. Então, seria adequado consumir, tomar água pura? Aqui é 1, 2, 3. Então, é o 4. O 4 é aqui. Explique o que são os critérios de potabilidade da água e por que são importantes. 5. Existem substâncias químicas presentes na água potável benéficas à saúde? Dê alguns exemplos. Esse é o do último slide. E é isso.